Essa entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está anunciando o arcabouço fiscal e detalhando essa nova regra fiscal que vai ser apresentada pelo governo federal hoje, no dia 30 de março de 2023, certo? Tem que marcar, exatamente. E a entrevista era para ser às 10h30, foi às 11h30, né? É verdade. Com uma horinha de atraso, para variar. Então, enfim, uma regra que já estava sendo aguardada, já estava sendo esperada aí por todos desde a época da transição, hoje está sendo oficialmente apresentado. Lembrando que o ministro da Fazenda esteve hoje pela manhã com alguns líderes no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, justamente para apresentar esse novo texto. E a gente, obviamente, quer ouvir o que o ministro Fernando Haddad tem a dizer, porque há alguns números que foram lançados ontem na imprensa em relação ao teto de 70% da receita, né, Dani? Há também a previsibilidade aí de um superávit a partir de 2025. O próprio mercado financeiro, pelo que eu vi, não compactua com isso, não vê a possibilidade de nenhum superávit nesses próximos 4 anos de governo Lula. Como é que vocês estão vendo esses dados iniciais? Mas antes de vocês comentarem, a gente vai começar a ouvir essa entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aqui na Jovem Pan. O mecanismo de correção, como é que será feita a correção, e a Secretaria de Política Econômica, sob a coordenação do nosso Guilherme Mello, fez aqui, ao longo dos últimos 3 meses, um apanhado de todas as regras fiscais de países importantes, de países do G20, países da OCDE, países em desenvolvimento, para nós, com base não só na experiência internacional, mas na nossa própria experiência. Nós estamos aí desde 1994, com uma moeda estável, que tem resistido ao tempo do que diz respeito aos efeitos inflacionários da corrosão do seu poder de compra, e isso tem sido uma coisa importante para a gente manter a nossa estabilidade monetária. E ao longo desse tempo todo, nós tivemos algumas mudanças, bem poucas na verdade, mas algumas mudanças de regra fiscal, e a última, o teto de gasto, está sendo substituído hoje por uma regra que procura sanar o que nós identificamos como deficiências das regras anteriores até aqui. Então, vou dizer qual era a nossa preocupação. Na regra que teve vigência até o teto de gastos, você tinha meta de superávit primário, meta de resultado primário, mas a grande crítica que se fazia é que ela não tinha uma dimensão anticíclica. Você não conseguia corrigir, né? Quando o país prosperava demais, você, para cumprir a lei, bastava manter a despesa em compasso com a receita, que basicamente o resultado primário estava preservado. E era muito difícil você reverter isso numa fase ruim, porque você não tinha uma poupança prévia que te permitisse, numa fase pior, você mudar um pouco o rumo das suas contas primárias, ou numa fase de recessão, em que você era obrigado a cortar tanto que o movimento anticíclico de recuperação da economia também não se fazia presente. Então, você tinha um problema tanto na expansão quanto na retração. Por que isso é importante? Isso é importante porque, para as famílias brasileiras, elas querem ter a segurança de que aqueles serviços públicos de saúde, de educação, de assistência, que são caros, porque compõem, de certa maneira, a renda da família. Uma família que não tem plano de saúde, que não tem escola particular, a renda dela, de certa maneira, se compõe também desses serviços públicos que são universais do Brasil e que tem que manter oferta e qualidade no patamar estabelecido pela nossa Constituição. Então, o próprio investimento, aí investimento no sentido estrito da palavra, o investimento também ficava muito prejudicado nesses momentos, porque você tinha uma contração tão forte que você abandonava obras, como aconteceu agora. As milhares de obras paradas, porque você não tinha mecanismos anticíclicos que permitissem, por exemplo, você terminá-las, pelo menos.
né, para que você não tivesse o desperdício do dinheiro público. Então, todo mundo, com razão, reclamava muito, né, de que você não tinha mecanismos de ajuste que dessem ao gestor público condições de gerir a coisa pública da maneira mais eficiente possível, sobretudo pensando nas famílias de mais baixa renda, que dependem mais do Estado, né, para manter a sua qualidade de vida, às vezes num patamar ainda muito inferior ao desejado e ao ambicionado pela sociedade brasileira. Então, a primeira preocupação era de estabelecer um mecanismo que corrigisse essa distorção. E a outra coisa, o mérito da LRF é que ela, que foi cumprida diligentemente pelo presidente Lula ao longo dos anos, era justamente que você dava uma sustentabilidade fiscal para o país que permitiu a dívida pública cair drasticamente nos seus 8 anos de governo, né? Lembrando que a dívida líquida está muito parecida com a situação atual. E nós conseguimos equacionar esse problema de maneira muito exitosa. A situação mudou e há aspectos importantes para melhor, como é o caso da dívida externa brasileira, né, que à época era um problema e hoje não é. As reservas cambiais brasileiras estão aí, o pré-sal está rendendo cada vez mais dividendos aí para a União em virtude do sucesso da exploração, primeiro da pesquisa que foi feita e depois da exploração dessa mega área, né, dessa mega reserva que foi encontrada aqui no país. Então, nós estamos numa outra situação, mais do ponto de vista das contas públicas, nós entendemos que temos que recuperar uma trajetória de credibilidade. E, por isso, nós associamos, na nossa opinião, o melhor dos dois mundos. Você traçar uma trajetória consistente de resultado primário, em que necessariamente a despesa vai correr atrás da receita, receita vai crescer uma taxa, a despesa vai crescer uma taxa menor, né? E, portanto, você vai ampliar o espaço, digamos assim, de economia, justamente para dar sustentabilidade para as contas públicas, mas você não tem uma rigidez absoluta, porque as demandas sociais estão aí, precisam ser atendidas, mas de maneira responsável, do ponto de vista das contas, mas também do ponto de vista social. E essa diferença entre o incremento da receita, e muita gente, eu verifiquei nas redes sociais, muita gente perguntando, mas isso você pode inflar a receita para fazer, né, um orçamento mais inflado do ponto de vista da despesa. Não, porque a receita que vai ser... A variação de receita que vai ser observada é a que fecha em julho do ano, antes da remessa do orçamento para o Congresso Nacional. Então, você vai estar ancorado do ponto de vista da previsibilidade, você vai estar ancorado na receita realizada vis-à-vis o ano anterior. E vai projetar despesa à razão de 70% dessa receita já realizada. Portanto, é uma coisa bastante sólida que você está fazendo. Você não está projetando uma coisa que poderia sofrer a influência, né, no sentido negativo da palavra, da política menor, né, e não da política de Estado. Nós, então, com base no realizado, nós projetamos as despesas à razão de 70% para o cumprimento das metas. Para o cumprimento das metas. A meta estabelecida tem uma pequena banda, também para evitar aquela sangria desatada de final de ano, ou para empenhar, para gastar mais, sem planejamento, sem a tranquilidade necessária para alocar de forma eficiente os recursos, ou então cortando despesa de maneira também atabalhoada, sem aquela noção clara de como você fazer os cortes necessários para o bem da sociedade brasileira. Então, as metas de resultado primário têm uma banda de 0,25% do PIB, justamente para você acomodar essas tensões de final de exercício. Então, fica uma execução orçamentária para minha colega Simone Tebet muito mais racional,
como, aliás, é no mundo. Você não crava um número e sai correndo atrás dele com 2 dígitos depois da vírgula, né? Como se fazia no Brasil. Você acompanha uma trajetória. E se, porventura, não apenas as metas de resultado não foram atingidas, mas elas ficarem aquém da banda, aí sim você tem mecanismo de correção para o ano seguinte, que é cair de 70% para 50% a possibilidade de expansão das despesas vis-à-vis o aumento da receita já verificado no ano anterior. Então, você tem uma regra que compatibiliza o que era bom da LRF, né, com o que é bom de uma regra de gasto, né, em que você junta as duas coisas para que a trajetória consistente com a ancoragem dos agregados, né, das grandes variáveis econômicas, que inclui aí a dívida, esteja no rumo correto. E, para concluir, nós fizemos questão de colocar 2 mecanismos anticíclicos, tanto na fase do boom, quanto na fase de uma eventual retração, que nos últimos anos só seria disparado uma única vez, né? Nas últimas décadas, se fosse acionado. Uma é a questão seguinte: se os 70% do aumento do incremento da receita superar 2,5%, nós vamos ficar com 2,5%. Então, suponha, por hipótese, que a receita tenha crescido nos 12 meses anteriores 5%. 70% de 5% é 3,5%. Vai valer os 2,5%. Vai valer os 2,5%. Assim como, se tiver eventualmente uma retração, né, no ciclo baixo, na parte baixa do ciclo, nós resolvemos incorporar aquilo que era exceção ao teto de gasto dentro da regra nova e fixar em 0,6% o incremento da despesa de um ano para o outro. Por que isso? Porque para evitar ficar naquela situação em que você tem uma regra e as excepcionalidades, né, a não ser as constitucionais, mas as excepcionalidades, a gente resolveu trazer para dentro da regra aquilo que é uma espécie de crescimento vegetativo em função daquilo que se verificou desde a promulgação do teto de gasto. Então, o que você vai ter? Você vai ter, de um lado, uma trajetória desejável do primário com bandas, do resultado primário com as bandas, de 0,25% do PIB. Você vai ter uma regra de gasto que é ou 70% ou 50%, dependendo se você estiver dentro da banda ou fora da banda, para o ano seguinte, e os 2 mecanismos anticíclicos. Se tiver um boom de commodity por causa da reabertura da China e o Brasil tiver uma arrecadação, ou por conta das medidas que vão ser tomadas até o final do ano, sobre as quais eu vou falar para concluir, tiver um incremento de 5% da receita de um ano para o outro, você tem uma limitação. Por que essa limitação é importante? Porque é o colchão que você precisa para a fase ruim. Por isso que chama anticíclico. Você faz um colchão na fase boa para poder usá-lo na fase ruim. E não deixar que o Estado se desorganize, sobretudo quando está envolvido o direito do cidadão àqueles serviços constitucionalmente estabelecidos. Então, você dá segurança não só para o empresário que quer investir, mas para as famílias que precisam, né, do apoio do Estado no que diz respeito aos serviços essenciais de saúde, educação, assistência e assim por diante. Você tem uma trava que garante o funcionamento do Estado. Voltou para o ciclo, volta à regra anterior, que vai te garantindo um espaço de economia cada vez maior. Isso, no nosso juízo, pelas projeções que o Tesouro faz, se nós cumprirmos essa trajetória com esses mecanismos de controle, nós vamos chegar em 2026 numa situação de bastante estabilidade no que diz respeito a esses agregados. As trajetórias todas de inflação, juro real, dívida pública, vão se acomodar
numa situação muito mais favorável do que a que nós encaramos hoje. Para terminar, também vi muita dúvida e questionamentos legítimos sobre a possibilidade de cumprimento desse plano. E eu quero dizer uma coisa que eu disse tanto para o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, quanto para o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Eu disse para eles o seguinte: esse plano tem um pressuposto. Porque todos me perguntaram, vai haver aumento da carga tributária? Todo mundo me pergunta isso. Depois que viram o arcabouço, fala, é consistente, mas nós queremos saber se essa consistência implicitamente exigirá um aumento da carga tributária. Se por carga tributária se entende criação de novos tributos ou aumento de alíquota dos tributos existentes, a resposta é, não está no nosso horizonte. Não estamos pensando em CPMF, não estamos pensando em acabar com o Simples, não estamos pensando em reonerar a folha de pagamento, não é disso que se trata, né? Folha, inclusive, está na fase 2 da reforma tributária prevista para o segundo semestre. Não é disso que se trata. Do que se trata, portanto, lembro a frase do presidente Lula durante a campanha. Meu governo vai colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. O que significa isso na prática? Significa que nós temos que fazer, quem não paga imposto, pagar. E nós temos muitos setores que estão demasiadamente favorecidos com regras que foram sendo estabelecidas ao longo das décadas e que não foram revistas por nenhum controle de resultado. Muitas caducaram, do ponto de vista de eficiência, precisam ser revogadas, e nós vamos, ao longo do ano, né, e já começando na semana seguinte à apresentação do arcabouço, nós já vamos encaminhar para o Parlamento as medidas saneadoras que vão dar consistência para o resultado previsto nesse anúncio. Sim, nós contamos, portanto, que aqueles setores que estão muito beneficiados, ou setores novos que sequer estão regulamentados, né? Falava-se muito lá na Câmara e no Senado sobre essa questão das apostas eletrônicas, que vai ser regulamentado. Mas esse é um item de uma lista extensa de benefícios indevidos, de fraudes, de todo tipo de coisa que vocês possam imaginar, que vão ser revistas para fechar os ralos do que a gente chama de patrimonialismo brasileiro. Nós vamos ter que enfrentar a agenda contra o patrimonialismo e acabar com uma série de abusos que foram cometidos contra o Estado brasileiro, contra a base fiscal do Estado brasileiro ao longo dos anos. Isso não vai penalizar absolutamente ninguém que está com seus tributos em dia, mas sim há um esforço mundial, isso não é o caso do Brasil, isso é um caso mundial de acabar com os abusos que as grandes empresas muitas vezes cometem contra os seus estados nacionais que deram origem a elas. Está cheio de problema, que nós já mapeamos, uma equipe aqui da Receita e do Tesouro ficaram passando em revista a legislação para que nós soubéssemos identificar onde é que estão os grandes problemas, chamados grandes jabutis. Então, nós não estamos falando dos pequenos jabutis, estamos falando dos grandes jabutis. Esses jabutis realmente é uma manada, talvez um dos maiores rebanhos existentes hoje nesse país, é a quantidade de jabuti que foi entrando no nosso sistema tributário e que tornou esse modelo caótico. E isso não tem nada a ver com a reforma tributária que está em curso, que vai sanear outros tantos problemas. Porque a reforma tributária tem o mérito, inclusive, de dificultar muito a sonegação, porque o imposto de valor agregado, ele encadeia os setores econômicos de uma tal maneira que, como você está num regime de crédito e débito, todo mundo tem interesse em se regularizar, porque é um benefício para todos, o que permitirá, no futuro próximo, inclusive a redução do imposto sobre consumo no Brasil, que é muito elevada, com as correções devidas, com a ampliação da base
você consegue ter um sistema tributário mais justo, que penalize menos as camadas mais vulneráveis economicamente da nossa população, que paga 2 vezes no caso do imposto do consumo. Não só porque ele consome mais proporcionalmente à renda, mas porque ele consome produtos que são supertributados na cesta de consumo dessas famílias. Então, ele é penalizado 2 vezes. Então, esse é o plano de voo, não tem nenhuma... Tem muito trabalho pela frente. Isso aqui não é uma bala de prata que se resolve tudo. Isso aqui é o começo de uma longa jornada. Mas isso aqui é um plano de voo, de como nós vamos enfrentar o problema da economia brasileira. Eu termino falando uma frase que eu falei tanto na Câmara quanto no Senado. Se quem não paga imposto, se quem não paga imposto passar a pagar, todos nós vamos pagar menos juros. Todos nós vamos pagar menos juros. É isso que vai acontecer. Agora, para isso acontecer, aquele que está fora do sistema tem que vir para o sistema. Ele tem que vir para o sistema. O Congresso Nacional tem que ter sensibilidade para perceber o quanto o seu desejo foi aviltado na prática pelos abusos e corrigir essas distorções. Da mesma maneira que nós vamos ter uma atuação forte no Supremo Tribunal Federal no que diz respeito ao julgamento daquelas ações que são muito importantes para a recomposição dessa base fiscal do Estado brasileiro. Nós estamos falando, portanto, de uma recomposição. Não estamos falando de uma ampliação. É uma recomposição da base fiscal que vai permitir não apenas ao Executivo executar os seus programas, cumprir os seus... acatar aquelas pressões legítimas que vêm da sociedade, né? Ou seja, cumprir os seus compromissos, não só dessa eleição que passou em 2022, mas das próximas. Nós somos um país democrático onde a população se manifesta nas eleições e diz o que quer, e essa regra não vai ser impedimento que se cumpra com aquilo que foi convencionado pela sociedade, apenas que o que foi convencionado tem que ter a contrapartida dos setores mais abastados sob a sustentabilidade do que foi proposto. É disso que nós estamos falando. Então, nós precisamos efetivamente combater essa tendência patrimonialista de apropriação do Estado brasileiro, para afastar isso de uma vez por todas, e eu penso que nós estamos no momento correto de fazer isso. Quer dizer, falamos que é o momento correto, não falar dos 100 anos que nós podíamos ter feito isso já, mas nós estamos num momento incontornável de fazer isso. Nós não temos alternativa. Nós não temos alternativa. Ou a gente traz esses setores, e não estou falando de setores da economia popular, eu estou falando de grandes setores que estão à margem, né, do sistema, e que é uma preocupação mundial com eles. Tivemos nos Estados Unidos agora taxação das big techs, das grandes corporações no chão, tudo indo para paraíso fiscal, tudo. Ou nós botamos ordem nesse sistema e trazemos para a luz essa realidade e estabelecemos numa confluência com o Senado, com a Câmara e com o Supremo Tribunal Federal, ou nós vamos continuar padecendo a cada crise, a cada problema, a cada ciclo, um solavanco na economia brasileira, do qual ela demora a se reerguer. A gente, quando cai, demora a levantar. E eu entendo que essa é uma possibilidade concreta de nós, a partir desta regra, construirmos uma base fiscal sólida para o Estado brasileiro. É disso que se trata. A partir dessa regra. Então, o nosso trabalho, eu diria que começa hoje. Ele não termina hoje. Ele começa hoje. Vai ser muito exigente, é uma agenda exigente, porque nós vamos ter que explicar muita coisa sobre o nosso passado, para a gente dar um passo na direção do futuro, mas ninguém aqui está cansado, ninguém aqui está indisposto, está todo mundo a fim de resolver isso
definitivamente. Porque a hora que resolver, nós vamos ver um horizonte de desenvolvimento econômico e social no Brasil, como a gente já verificou um dia, mas quem sabe com uma possibilidade de que ele seja mais durável, um ciclo mais durável de desenvolvimento para o país. Desculpa ter me estendido, eu vou passar para a ministra Simone Tebet, que nos honra com a sua presença, e agradecendo a sua equipe que está aqui. Esse arcabouço não é da Fazenda, essa regra não é da Fazenda. Nós sentamos com o Banco Central, sentamos com o Ministério do Planejamento, sentamos com o Ministério do Desenvolvimento, sentamos com a Casa Civil, sentamos com o Ministério da Gestão, ontem com o presidente Lula pela terceira vez. Então, isso aqui é uma proposta que envolveu muitas cabeças e que hoje é dada a público depois da garantia de que são essas regras que vão chegar ao Congresso Nacional. Simone, obrigado. Obrigada. Bom, quero dar bom dia a todos e a todas, dizer que é um prazer poder estar aqui ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, depois de muitos dias de trabalho. Quero aqui começar parabenizando toda a equipe do Ministério da Fazenda pelo brilhantismo da sua equipe, o ministro Fernando Haddad. Não sei se ele tem muitos méritos, mas mérito de saber fazer uma boa escolha de equipe, se ele sabe. As melhores Muito bem, mentes. gente, nós acompanhamos a entrevista coletiva do ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, detalhando esse novo arcabouço fiscal que está sendo apresentado ao lado da ministra Simone Tebet, também de outros integrantes ali do governo. Esse arcabouço ainda vai repercutir ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Eu queria te agradecer pela audiência.